Pode ir. Professor Ed, primeiro boa noite. Pedro Coralha, Globo Esporte. Primeiro uma análise sobre o jogo de hoje, né? O Ferroviária com time alternativo hoje, o Guarani força total, foco na Série B. O que a gente pode tirar de aprendizado da partida de hoje, empate 2-2 aqui na Fonte Luminosa? Boa noite. Acho que precisamos elevar o nível, né? Ele sabe que não fizeram um grande jogo, nós sabemos que nós fizemos um grande jogo. Acho que é melhorar isso, melhorar o nosso dia a dia para chegar no dia do jogo e fazer o nosso melhor. Não foi um jogo bom comparado ao Itabaiana, à Volta Redonda. Tomamos um gol de erros coletivos, individuais e coisa que não vinha acontecendo. Agora é evoluir, é treinar, melhorar, achar as peças que encaixem melhor para a gente fazer um grande jogo no sábado contra o Santa Cruz. A torcida demonstrou insatisfação no começo do segundo tempo, parou de apoiar durante o jogo ali. O que o senhor acha? Realmente faltou um pouco mais do time para entregar hoje aqui? A torcida, ela veio lá de Campinas, né? Pensamento positivo, ajudou bastante, não tinha muito o que ela fazer. O que ela pôde fazer, ela fez, nos ajudou. É nós termos vergonha na cara, nós que estamos ali no dia a dia, representar melhor eles, porque eles saíram de lá, gritaram, incentivaram e hoje, infelizmente, nós não fomos bem. Para o próximo jogo contra o Santa Cruz, em casa, 2 gols dos dois, né? Guilherme, um baixinho, o outro entrando no segundo tempo, no lugar daquele mesmo. Que acertar? Você falou que teve duas falhas, 2 gols da Ferroviária. O que falta acertar no seu ponto de vista? A equipe segue invicta na competição, mas o que melhorar, o que acertar? Falta decisão acertada de cada jogador individual, um trabalho mais coletivo? Vamos tomar decisões, é muito do jogador, né? Mas vamos acertar, está evoluindo a questão do ataque, já está fazendo gols, todas as partidas fizemos gols. Acho que é melhorar um pouquinho ali agora a falta de concentração ali no setor defensivo e melhorar também o último terço ali, que roda a bola, precisa ser mais efetivo ali na hora de empurrar a bola para dentro. Boa noite, Hélio, tudo bem? Podcast, Miguel Salek falando. Nós percebemos do lado de fora que o time não conseguiu igualar a Ferroviária na vontade. Tecnicamente é um time mais forte, mas a Ferroviária conseguiu igualar até superar o Guarani na vontade. O que você vai levar disso para a competição? Porque a Ferroviária com o time sub-20 tira pontos importantes do Guarani na competição. Não chega a ser um time sub-20, né? Um time alternativo, né? Temos o Denis Júnior, temos o Alencar, tem vários jogadores ali que vêm fazendo parte do elenco profissional, né? Sub-20 ali, acho que era o zagueiro e acho que o meia, se eu estiver enganado. 5, sub-20 e 7 no... Sub-20, eu acho que você está... Mas tudo bem, né? Eu acho que nós vamos levar o quê? Aumentar o nível de concentração, chegar lá na frente. Nós tivemos a primeira oportunidade foi nossa, tem que matar. Isso aí vamos levar um aprendizado. A cada jogo é um aprendizado, nunca tá bom. A competição tem 26 rodadas, se Deus quiser a gente chegar lá. E para chegar lá bem, tem que evoluir jogo a jogo. E hoje nós levar isso, que isso não for um bom jogo, melhorar para o próximo jogo de Santa Cruz, jogando em casa, responsabilidade muito grande nossa, que tem que evoluir. Alguns momentos do jogo, o Guarani e o Pet Peixeira conseguiu ter mais sucesso. E por que não conseguiu manter essa intensidade durante a partida? E além disso, queria que você falasse da troca do Rafael Donato pelo Maurício Antônio. Tivemos, várias vezes nós conseguimos, roubar ali no perde e pressiona, né? E não conseguimos depois, né? Roubar a bola e chegar lá na frente. Isso aí também gera uma certa ansiedade, né? Às vezes está com muita pressa, às vezes rouba a bola e já entrega. Mas vamos trabalhar em cima disso, está melhorando, é o nosso dia a dia isso aí. Em relação ao Maurício Donato, a gente precisava... O Maurício constrói um pouco melhor que o Donato, foi uma troca, uma estratégia, né? Para ver se o Maurício entrasse mais no campo adversário para trocar mais passes ali. Mas é mais uma estratégia mesmo, que os dois são de bom nível e tenho certeza que eles vão ajudar muito o Guarani ainda. Obrigado. Professor, última pergunta sobre a questão do Luca. Preocupa, não, só ainda no primeiro tempo? Parece que foi um estiramento muscular, mas ainda vão passar pelo médico, aí na quarta-feira vamos ter uma certeza maior.